Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês na manhã desse dia, que Deus os abençoe ricamente no nome de Jesus. Quero, meus irmãos, deixar um texto para nossa meditação na manhã de hoje, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo número 8, que diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Meus amados irmãos, quantas vezes, queridos, nós queremos que Deus faça as coisas à nossa maneira, queremos dizer a Deus como fazer ou quando fazer as coisas, e esquecemos, meus amados irmãos, que os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, louvado seja o nome do Senhor, e que Deus, meus irmãos, faz as coisas ao seu tempo e à sua maneira, louvado seja Deus. Não podemos, meus irmãos, querer limitar o Deus ilimitado. A nossa mente é limitada e Deus é ilimitado. Logo, meus irmãos, os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. E Deus, meus irmãos, nós não devemos entender o trabalhar de Deus, meus irmãos, pela lógica ou pela razão, mas pela fé e pela obediência. Porque Deus, meus irmãos, pelos seus caminhos, pelos seus pensamentos, faz, meus irmãos, coisas que nos parecem ilógicas, não é? Como, por exemplo, meus irmãos, Deus pode usar, meus irmãos, quem Ele quiser. Até, meus irmãos, as pessoas que não conhecem, para abençoar as nossas vidas ou para cumprir os seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Encontramos isso na Bíblia Sagrada em inúmeras pessoas. Por exemplo, o decreto formado ou firmado, assinado por César do recenseamento, estava cumprindo a vontade de Deus para que Cristo nascesse em Belém, para que se cumprisse a sua palavra, o seu propósito, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encontrar, meus irmãos, que Deus, Ele usa um jumento, uma mula, para falar com o profeta. Nós encontramos que Deus, meus irmãos, pode sacar o dinheiro do imposto, para pagar o imposto exatamente do ventre do peixe, como Jesus mandou e Pedro foi e aconteceu, que pegou aquele peixe e ali tiraram a moeda que estava ali dentro, Nós vemos, meus irmãos, que Deus ele faz as coisas muitas vezes de maneira usuais, mas muitas das vezes de maneira inusual, totalmente, meus irmãos, fugindo à lógica, fugindo, meus irmãos, à regra, nós podemos ver, meus irmãos, que Deus ele usa uma meretriz, isto mesmo, uma meretriz, lá de Jericó, chamada Raabe, para salvar a vida dos espias, e assim preservar também, a vida de Israel, porque os espias foram salvos e regressaram, levando assim os pormenores a respeito da terra de Jericó, Então Deus usou exatamente uma meretriz, E isso é muito interessante, porque por meio dela a sua casa foi salva, E nós vemos depois que Tiago, coloca Abraão, o pai da fé, e também coloca Raabe, a meretriz, como exemplo de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, que Deus falou por meio da jumenta com o profeta. Deus, meus irmãos, usou a filha de Faraó, a filha de Faraó, para salvar e preservar a vida de Moisés ali. Vocês conhecem muito bem a história, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Deus ele faz as coisas como Ele quer. Os pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos e não podemos limitar a maneira de Deus operar. Jesus Cristo, em uma oportunidade, curou um cego, cuspindo no chão, fazendo lodo, saliva e colocando nos olhos do cego, Parece que foge a nossa maneira de pensar, mas é o trabalhar de Deus que nós, aleluia, não podemos entender. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, por exemplo, meus irmãos, que o Senhor curou, no sábado, no dia de repouso, curou, meus irmãos, um cego também, para a glória de Deus,
fez isto, louvado seja o nome do Senhor, e muitas outras coisas. Os planos de Deus, meus irmãos, não sempre são lógicos, né? Nós devemos entender que sempre são mais grandes, né? Bons e melhores para as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. O que teremos, meus irmãos, é saber que Deus é soberano, né? E Ele, meus irmãos, sabe a hora certa, o lugar certo e a forma certa de fazer as coisas, não é? Quando Ele faz a sua maneira e sempre faz melhor do que nós podemos imaginar. Ele é, meus irmãos, o oleiro, não é? E nós somos apenas o barro, vasos, louvado seja Deus, e não ao contrário. Por essa razão, meus amados irmãos, nós devemos exatamente esperar, aleluia, na maneira que Deus trabalha, porque os seus pensamentos e os seus planos são muito mais altos do que os nossos, e Ele sabe como fazer, e Ele certamente vai agir para abençoar, aleluia, a sua vida, mas da maneira dele, no tempo dele, como Ele quer, e as coisas que Deus faz são muito melhores e mais excelentes do que nós podemos imaginar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.